Olá, bom dia, boa tarde, eu sou Fernando Adas, estou com vocês aqui mais uma vez no nosso programa Marketing do Ideal ao Real. O nosso programa acontece toda quarta-feira ao meio-dia e, como você sabe, pretende discutir aspectos conceituais do marketing aliados ao dia a dia dos negócios, ou seja, aliados ao mundo real das empresas. O nosso programa é participativo, você também já sabe disso, sabe que pode participar enviando e-mail para o alvivo@tvgeraçãoz.com.br e também nos acompanhar no Facebook, na nossa página Marketing do Ideal ao Real e também no nosso Twitter, Ideal ao Real. As sugestões de pauta, as sugestões de melhoria são sempre feitas por vocês, que contribuem e colaboram aqui para a montagem das pautas do programa. Por isso, escreva para nós, faça perguntas e é sempre um prazer respondê-las. O programa de hoje foi inspirado numa das grandes referências do marketing, que é a criação publicitária. Toda vez que se fala sobre a criação publicitária, se imagina aquele perfil de profissional diferente, criativo, que sempre tem uma ideia nova, mas pouco se fala dos resultados obtidos através de uma criação publicitária. Ou seja, uma das tendências, um dos assuntos mais atuais em relação a marketing tem a ver justamente com essa questão da avaliação da sua criação, a criação de resultados. E por consequência, que resultados eu posso esperar do meu trabalho criativo, da minha campanha publicitária, que muitas vezes chama a atenção do público, mas tem alguma dificuldade em mensurar resultados. Por isso, a ideia hoje aqui com vocês é discutir um pouco esse conceito da criação de resultados e, no segundo bloco, mostrar alguns exemplos de filmes publicitários para que a gente possa também analisá-los e discuti-los com um profissional, com um criativo experiente e especialista na área. Bom, toda vez que se fala de uma ideia, e sobretudo de uma ideia ligada ao mundo empresarial, é importante que se perceba que essa ideia é fruto de uma análise, ela é fruto de um planejamento que começa com uma pesquisa. Ou seja, quanto melhor você conhecer o mercado, quanto melhor você conhecer a opinião do seu cliente e dos consumidores em geral, melhor vão acontecer as ideias para surgirem uma boa criação, uma boa campanha. Por isso, toda campanha publicitária começa basicamente com uma pesquisa, com uma sondagem, a princípio junto ao mercado, a princípio junto a dados que esse mercado nos oferece, dados numéricos, dados quantitativos, e que tem como objetivo avaliar a importância deste segmento. Por exemplo, se a gente tem como meta, se a gente tem como tarefa desenvolver uma campanha publicitária para uma nova marca de cerveja, a pesquisa preliminar vai nos dizer qual é o consumo geral de cerveja no Brasil hoje, como esse consumo se comporta por região, se há dados no sentido de entender o consumo por tipo de consumidor, por homens, por mulheres, por faixa etária, faixas de preço. Então, essa pesquisa inicial, que é uma pesquisa muito ligada ao mercado, tem como pretensão justamente nos dar referências para que a gente possa perceber qual é o melhor caminho, qual é o melhor público, qual é o melhor segmento a receber a nossa comunicação.
Uma vez planeado, uma vez observado esse mercado, a segunda etapa dessa pesquisa tem a ver justamente com a opinião dos consumidores. Ou seja, depois que você conheceu e entendeu um pouco melhor o mercado, é importante que a gente entenda a opinião dos consumidores. E a gente sempre diz que consumidor é a pessoa que ainda não compra de você. A diferença de consumidor para cliente está justamente nesse aspecto. Consumidor ainda não compra de você e o cliente é quem já está com a sua marca. Então, num segundo momento, a gente faz um trabalho de pesquisa junto a consumidores para que num terceiro momento a gente também converse com os clientes. Então, repetindo, as etapas da pesquisa basicamente são a avaliação do mercado, a criação, a opinião dos consumidores e a consulta a clientes. Depois que a gente fizer o trabalho de pesquisa, nós temos a etapa, nós já estamos preparados para a próxima etapa da campanha publicitária, que tem a ver com o planejamento. O planejamento de comunicação, basicamente, também é desenvolvido em 3 frentes de trabalho. A primeira frente é a busca de oportunidades, a segunda é a alocação de recursos e a terceira é o desenvolvimento de ofertas pertinentes e relevantes. O que significa a busca de oportunidades? Depois que você consultou o mercado, consultou o consumidor e consultou os seus clientes, espera-se que a gente possa ali definir ou desenhar algumas oportunidades de comunicação. Perceber, por exemplo, que nunca ninguém posicionou a nossa cerveja do exemplo inicial. Por exemplo, vamos posicionar essa cerveja para um público feminino. Ou vamos posicionar essa cerveja para ser consumida junto ao futebol, junto ao carnaval. Ou seja, você, após essa pesquisa, começa a desenhar algumas possibilidades, algumas oportunidades da comunicação. Uma vez descoberta, uma vez definida essa oportunidade, nós entramos no segundo item do planejamento, que é justamente a alocação de recursos. Ou seja, essa ideia, esse posicionamento que nós definimos é plausível de realização. Nós temos recursos materiais e também recursos humanos para assumirmos esse posicionamento de modo que ele aconteça na prática. Essa questão, pessoal, é muito importante porque há muitos casos de posicionamentos de marca que não se realizaram na prática justamente pela falta de alocação de recursos. Desde o recurso financeiro, ou seja, uma campanha publicitária insuficiente para gerar os objetivos esperados, até propriamente a alocação material dos recursos da empresa, ou seja, a própria vocação da empresa em materializar e entregar ao mercado as promessas da campanha. Por isso, a alocação de recursos é fundamental para que você avalie se você consegue entregar ao mercado o que a comunicação prometeu. E no terceiro momento, o desenho de ofertas pertinentes e relevantes. Não é porque a tua oferta, o teu diferencial não existe no mercado, que ele é pertinente a esse mercado. Muitas vezes, determinado posicionamento, determinado benefício não ocorre no mercado porque ele não é pertinente a esse mercado. O mercado não reconhece o benefício como relevante. Então, toda vez que você desenhar o planejamento da tua comunicação, fique atento sobre as oportunidades que esse mercado sinaliza, a tua capacidade, a capacidade da tua empresa em materializar isso e também o teu esforço, a tua capacidade em desenhar ofertas pertinentes e relevantes ao público-alvo da tua campanha. Bom, uma vez desenhada essa fase do planejamento, nós entramos propriamente dito na fase da criação. E a criação nada mais é
do que o desenho, ou seja, o momento da verdade para que a gente materialize a campanha. Existe basicamente três possibilidades, na verdade, da gente desenhar a nossa criação. A criação, ela tem a ver com a sondagem dessas oportunidades, ou seja, vamos então desenhar as oportunidades e ver como é que elas podem me ajudar no desenho de algo novo, a adequação ao relacionamento com o mercado e o destaque de benefícios. Ou seja, nós temos basicamente 3 esforços nessa criação. Ou seja, uma boa criação é fruto então de uma sondagem dessas oportunidades, de uma adequação ao relacionamento com o mercado. A criação também, ela não pode ser descolada do que o mercado já pede hoje, do que o mercado já entende como pertinência e relevância. E também uma comunicação que faça o destaque dos benefícios. É essa, em síntese, o que se espera de uma comunicação e, por consequência, de uma criação. Agora, quando se fala de criação de resultados, é interessante que a gente perceba o que você pode esperar da criação publicitária da tua campanha. Toda criação publicitária precisa se adequar ao momento do relacionamento com o teu cliente, ou seja, e mais do que isso, ao momento do relacionamento da sua marca com o mercado. Então, se a sua marca acaba de chegar ao mercado, o resultado da tua criação tem que entregar essa apresentação, ou seja, nós estamos falando num primeiro momento de uma criação cujo resultado é institucional. No segundo momento, após você se apresentar ao mercado, já se pode esperar que a tua criação tenha um link, tenha uma expectativa mais comercial. E num terceiro momento, um trabalho mais de relacionamento. Mas nós vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre isso agora. O primeiro trabalho, o primeiro tipo de criação, como o próprio slide mostra, é então a criação de resultado. Bom, isso aqui, o slide aqui está mostrando então a síntese do que eu expliquei para vocês. Existem basicamente 3 tipos de resultados esperados de uma criação. Você pode esperar resultados institucionais, resultados comerciais e resultados de relacionamento. O que são esses resultados? O primeiro resultado, quando a gente diz do resultado institucional, tem a ver basicamente com a apresentação da sua marca, ou seja, uma comunicação de resultados institucionais é aquela capaz de divulgar a sua marca. E normalmente, divulgar a sua marca através de conceitos, através de posicionamento junto ao público em geral. É o famoso comercial institucional que não fala muito de produtos e serviços e que tem como objetivo principal falar da sua marca ao mercado como um todo. Como o próprio slide mostra, então, as 3 referências principais dos resultados institucionais, o próximo slide, está então na apresentação da marca, na criação de conceito e posicionamento e na divulgação geral dessa marca, ou seja, não se está nesse momento ainda muito preocupado com públicos-alvo. A nossa preocupação nesse momento, nessa geração de resultados institucionais, está muito mais em dizer a que a empresa veio, quais são os seus diferenciais e por que o mercado como um todo deveria prestar atenção nessa marca, ok? É uma fase então de resultados institucionais. No segundo momento, nós temos aí então os resultados comerciais, ou seja, a tua campanha, a tua marca já chegou ao mercado, já disse a que veio, já mostrou seus diferenciais e parte então para uma segunda etapa de resultados, ditos resultados comerciais. É o grande momento de, além de falar da marca, também falar um pouco dos produtos,
dos serviços, ou seja, eu já chego num momento em que eu então estou falando de conquista de mercado e também de divulgação segmentada. Enquanto no primeiro momento institucional eu estava muito mais preocupado em falar da marca, nesta fase comercial eu já estou muito focado em produtos e serviços. Enquanto naquele momento eu estava preocupado em conquista de imagem, em ampliação do grau de lembrança da marca, aqui eu já estou mais preocupado em vendas propriamente ditas, ou seja, em conquista de participação de mercado. O resultado comercial da comunicação está muito mais ligado a números, a faturamento. E é uma fase, vamos combinar, super querida e super desejada por todas as empresas. O que é importante que você saiba é que a gente não consegue realizar uma boa fase comercial da criação se nós não fizermos antes a fase institucional. A fase institucional, ela prepara o mercado, prepara os consumidores para uma segunda fase, aí sim, ligada a vendas, ligada a relacionamento. Por isso, é importante então que nós, no planejamento, possamos desenhar muito bem os esforços de comunicação e de criação voltados ao institucional e os esforços de comunicação ligados ao comercial, às vendas. Bom, nós então começamos evoluindo do institucional, fomos para o comercial e chegamos aos resultados de relacionamento, ou seja, o que esperar de uma comunicação e de uma criação ligada a relacionamento. É a terceira fase da criação que abraça basicamente ações de reconhecimento e recompensa, conquista de fidelidade e divulgação personalizada. Nessa fase então, pessoal, a minha comunicação ela é muito mais dirigida, ou seja, além de me preocupar com a questão da marca e além de me preocupar com a questão das vendas, eu estou nesse momento muito focado na questão do relacionamento, ou seja, na questão de entender um pouco melhor quem é o meu cliente, por que ele está comigo e há quanto tempo ele está comigo, para que eu desenvolva a ele ações de recompensa e de reconhecimento. A gente já falou sobre isso também em outro programa, a diferença entre recompensa e reconhecimento. A recompensa é um esforço de comunicação no qual você oferece um benefício para o teu cliente em troca de um comportamento dele, ou seja, vem até a loja, compre determinado produto e ganhe um brinde. Então você recompensa o teu cliente por uma compra que ele realiza, enquanto o reconhecimento já é um estágio mais avançado a esse. Você identifica os seus melhores clientes e simplesmente reconhece a importância dele, dando brindes sem necessariamente a contrapartida das compras. Ou seja, esse cliente já é tão fiel a você que não há mais a necessidade de exigir dele determinada compra. Você o convida a um cinema, envia um brinde de final de ano, sem necessariamente a contrapartida em compras. E a ação de comunicação nessa fase é justamente essa. É uma ação que objetiva a fidelidade. Enquanto na segunda fase eu ainda estava objetivando a conquista do cliente, nesta fase eu busco a fidelidade. É uma fase em que a comunicação é muito mais segmentada, ela é muito mais dirigida, ela atinge um número menor de clientes e por isso ela tem a capacidade de falar melhor a língua desse cliente. Ou seja, é algo muito mais focado então na retenção desse cliente. E por isso a divulgação é mais personalizada. Bom, enfim, em síntese então, quando se fala de comunicação de resultado, criação de resultado, é importante então que a gente defina que eu tenho basicamente 3 tipos de resultado. Os resultados institucionais, no qual eu falo muito da marca, os resultados comerciais, nos quais eu objetivo as vendas, e os resultados de relacionamento,
nos quais eu objetivo a fidelidade, a retenção dos nossos clientes. Em síntese, é isso. Agora, no segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais da questão prática, ou seja, vamos bater um papo sobre como isso acontece na prática e também trazer para vocês alguns comerciais que nos permitam aí reflexões sobre o assunto. Agradeço sua atenção, espero estar com você daqui um pouco no nosso segundo bloco. Até mais!